Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no ar. Hoje falaremos sobre tributos, sobre consultorias fiscais, recuperação de crédito, reforma tributária, tudo o que se relaciona com o mundo dos tributos. Para tanto, vamos falar com a doutora Elaine Barros, contadora e advogada da Universal Contabilidade, uma das empresas de referência aqui em nossa região, com mais de 30 anos no mercado. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Oi, Gil, eu que agradeço a você pelo convite para participar aqui do programa. Agradeço aos nossos ouvintes, né? E espero contribuir e levar um pouco de informação aí da nossa área tributária. Você é contadora e uma advogada especialista em tributos. Qual que é a função, como trabalha um advogado tributarista? Então, um advogado tributarista, Gil, ele tem múltiplas funções, né? Eu, na minha função, eu tenho a minha empresa de contabilidade e eu agrego a minha especialidade na parte tributária, né? Então, eu sou advogada, me especializei em direito tributário, então eu consigo trazer esses trabalhos da área tributária para dentro da minha empresa. Mas um advogado tributarista, ele pode trabalhar com inúmeros trabalhos, como, por exemplo, planejamentos tributários, trabalhos de recuperação de créditos tributários, defesas administrativas, processos judiciais, a parte consultiva, né? Os empresários precisam de um advogado tributarista para poder se atualizar, saber ali do dia a dia dos tributos, enfim, então tem um campo muito grande e um campo que está, né, vai ficar cada vez mais amplo nos próximos anos em razão aí da nossa reforma tributária, que a gente está, né, nosso sistema tributário está passando por toda uma mudança, então essa profissão ela vai estar em alta aí nos próximos anos. O sistema brasileiro, como é que é trabalhar nesse sistema considerado muito complexo, já que inúmeras normas elas são publicadas quase que diariamente e impactando empresas grandes, médias, menores, tanto na área de varejo como de serviços. Como é que trabalhar dentro dessa gangorra? Olha, Gil, é um desafio. A gente que lida com as normas, né, como você falou, são inúmeras normas, porque nós temos leis, nós temos regulamentos, nós temos decretos, instruções normativas. Então, assim, é um trabalho árduo ali, principalmente para o contador, porque o contador, ele aplica a norma, né? Então, o advogado, ele vem com toda a parte de orientação e de consulta e tudo mais, mas o contador é quem está ao lado do empresário no dia a dia, né? Apurando os tributos. E a dor hoje, né? Uma das maiores dores dos empresários, claro que é a parte tributária, né? Porque eles querem pagar o tributo, o menor tributo possível dentro da legalidade. Então, assim, é muito importante o empresário ter esse apoio, né, de um bom contador, de um bom advogado tributarista, para que ele consiga ficar dentro da legalidade com os tributos, né, e fazer ali bons planejamentos, pagar, né, menos tributos, claro, dentro de uma legalidade possível. Na sua visão, a reforma tributária, ela pode prejudicar ou facilitar a vida de um empresário? Olha, de toda a reforma tributária, né, é o que sempre me perguntam, a reforma tributária vai aumentar, né, vai aumentar tributo, vai aumentar imposto pra gente? Geralmente, quando a gente tem uma reforma tributária, a gente tem um impacto, assim, a gente tem um aumento de imposto, né? Então, se dizer é bom, é ruim, essa reforma tributária que a gente está passando, que é uma reforma bem grande, né? É uma reforma tributária do consumo que a gente fala, a ideia dessa reforma é trazer simplificação do nosso sistema, tá? Então a gente vai, até 2032, nós vamos conviver com 2 regimes tributários, o que a gente já tem hoje e com a reforma. Então, assim, pelos próximos anos a gente ainda vai ter complexidade, mas essa reforma promete uma simplificação lá na frente.
Então, eu estou acreditando, né, que a gente vai conseguir, sim, em 2033, ter um pouquinho de simplificação no nosso sistema. Elaine, você acha que os impostos é uma pedra no sapato, de uma forma geral, dos empresários? Ai, Gil, é uma dor, assim, a gente que está ao lado ali do empresário no dia a dia, geralmente, assim, eles vêm com essa dor, né? Nossa, né, o meu imposto está muito alto, eu estou pagando muito imposto, a minha carga tributária está muito alta. Então, sempre é algo que eles trazem, né, como uma dificuldade, tá? Isso porque, claro, ali, o imposto do empresário, ele é um percentual da receita do empresário. Só que o empresário, ele tem, né, ali custos, ele tem despesas, então, assim, para o pequeno empresário sobreviver e tudo mais, hoje a gente vê sim dificuldade, tanto que a gente vê muitos empresários com dívidas tributárias. Então a gente tem assim um número muito grande de empresários com dívidas, fazendo parcelamentos. Então assim, tá desafiador sim para os empresários se manter em dia com os tributos. Então quer dizer que a reforma tributária ela pode prejudicar, por exemplo, o micro, o médio e o grande empresário? De uma forma geral? Ela pode prejudicar. O que a gente fala, a gente ainda não consegue mensurar os reflexos dessa reforma em cada setor. Vai depender de cada atividade, vai depender de cada tipo de empresa, né? É o que a gente tem aconselhado. As empresas vão precisar fazer os seus estudos tributários para poder ver qual que é o impacto na sua atividade. Na minha visão, do que eu tenho estudado, alguns segmentos serão beneficiados, outros segmentos vão ter um aumento de tributos, né? Mas eu falo que a gente sempre tem que lembrar que os tributos, na verdade, quem paga somos nós como contribuintes, né? Então, toda vez que a gente consome, né? Eu vou comprar ali o meu telefone celular, eu vou consumir no restaurante, quem está pagando o tributo de tudo aquilo é a gente, né? Por quê? Porque o empresário ele vai repassar o custo do tributo nos produtos, nos serviços, né? Então eu acho que a gente tem que sempre olhar de forma macro, né? Vou ser impactado? Todo mundo é impactado, né? Então quando o governo fala, vou aumentar o imposto para as empresas, que bom, não foi para mim. Não, vai ser para mim de certa forma também. Por quê? Porque a gente consome, né, esses produtos, esses serviços, então os tributos eles estão dentro de tudo que a gente consome. Então o que essa reforma tributária vai trazer é essa transparência dos tributos. Porque hoje a gente vai consumir um produto, a gente não sabe exatamente quanto de tributo tem ali. Agora, com essa reforma tributária que a gente está passando, quando tiver tudo implantado, tudo certinho, já vai sair na nossa nota fiscal quanto foi o produto e quanto que a gente está pagando de tributo sobre aquele produto. Então vai ficar mais transparente, né? E com isso eu acho que todo mundo vai ter mais consciência, né, tributária de quanto que a gente paga em cada consumo e tudo mais. Mas você não acha que o governo, de uma forma geral, ele devia consultar, por exemplo, a Universal Contabilidade, que é uma das mais importantes aqui em toda a região, tem mais de 30 anos no mercado, experiência no mercado. Você acha que não deveria existir consultar, vamos dizer, o governo devia consultar, ou vocês, ou empresas do nível da Universal, para saber a opinião? Ia ser bom, né, Gil? Assim, na verdade tem as entidades, né, as entidades de classe, algumas entidades conseguem participar ali dessa implementação, desse apoio ali, mas a gente sabe que ainda é algo um pouco distante, assim, pra gente aqui conseguir participar, é mais através das grandes entidades, e aí depende ali também, né, de questões políticas, né, questões políticas acabam ali estando envolvidas, né, em quem participa. Por exemplo, com essa reforma tributária, alguns setores da economia conseguiram alguns benefícios, como reduções de alíquotas. Então, alguns setores que conseguem atuar de forma, né, mais forte, mais presente lá no legislativo, tudo, conseguiram alguns benefícios fiscais. Mas, enfim, né, depende ali da força ali de cada entidade. Cobranças abusivas. Isso é uma triste realidade que existe quase que diariamente. Qual a diferença entre a defesa administrativa
e a judicial, para evitar esse tipo de cobrança. O judiciário, o judiciário eu falo que a gente precisa, assim, se puder evitar é melhor, né, Gil? Por quê? O judiciário a gente já sabe, demora, o processo é lento, né? Então, assim, tudo, sempre falo para os clientes, tudo que a gente conseguir resolver na esfera administrativa é melhor, é mais simplificado, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema de imposto de renda pessoa física. Então eu falo, olha, fique atento, acompanhe ali a sua declaração de imposto de renda, porque se tiver algum problema, a gente tem a oportunidade de já resolver na esfera administrativa. O que seria na esfera administrativa? Eu já consigo resolver junto à Receita Federal, né? Eu não preciso ir ao Poder Judiciário para isso. Então, claro, eu ganho custo, eu ganho agilidade, né? E a gente vê pela nossa experiência que muitos contribuintes acabam perdendo o prazo do administrativo. Você acredita? Por exemplo, a declaração dele de imposto de renda ficou numa malha fiscal e ele não se atentou. Às vezes é o próprio contribuinte que faz, ele não contrata, né, um contador especializado para fazer. E ali ele perde porque ele não acompanha e ele acaba perdendo o prazo administrativo. E depois que perde o prazo administrativo, aí a gente só tem mesmo no judiciário para conseguir resguardar ali os nossos direitos. Mas aí é um processo, né, mais lento, demora mais, tem mais custo, né? Então, seria isso. Por exemplo, o contribuinte, ele não fica satisfeito com o resultado de um problema dele. Quem que entra, você não conseguiu administrativamente resolver o problema. É vocês, é a contabilidade universal que muda para o judicial? Aí vai para o judiciário. Aí no administrativo, eu aconselho que seja feito por advogado, né? Junto até com o contador. Por quê? Porque a expertise desses dois profissionais, né, vão garantir um resultado melhor para aquele processo administrativo. Mas quando a gente não tem, né, não consegue ali resolver no administrativo, aí para ingressar no judiciário precisa de um advogado. Hoje lá na nossa empresa, eu também, né, sou advogada, mas eu conto com advogados parceiros para a gente poder fazer esse trabalho. Como funciona a revisão de recuperação de crédito, já que muita gente paga impostos indevidos? Como eles podem recuperar? Essa questão, né, Gil, de recuperação de créditos é muito interessante porque a gente escuta muito falar, né, principalmente nas redes sociais. Muita gente vendendo esses trabalhos de recuperação de créditos, mas eu falo que é um trabalho muito sério, né? Porque, claro, tem empresas que realmente têm direito a recuperar créditos. O que seria essa recuperação de créditos? Muitas vezes, lá no meu, né, eu tenho um restaurante. Lá no meu restaurante, eu tenho os meus produtos. Ali eu tenho um cadastro desses produtos, onde eu tenho um percentual de imposto de cada um. Então, de repente, esse meu cadastro, ele tá com essas alíquotas erradas. A gente pega muito isso no segmento de restaurantes, de supermercados, de autopeças. Por quê? Porque são segmentos que a gente tem alguns benefícios tributários. O que seria isso? Alguns produtos eu tenho, por exemplo, alíquota zero de imposto. E, às vezes, aquele produto está cadastrado no sistema ali de emissão de nota há tanto tempo que o contribuinte ele não percebeu que ele está pagando o imposto a mais. Então, aí é onde a gente tem essa oportunidade. Então, a gente, como contabilidade, consegue levantar isso, apurar, né, se teve valores pagos a maior indevidamente e fazer todo esse processo para recuperar esses valores, porque sempre a gente consegue recuperar dos últimos 5 anos. Então, dos últimos 5 anos, se tiver algo errado, algo que eu paguei a mais, a gente consegue fazer a revisão. No caso de uma pessoa que não paga, ele descobre que esses pagamentos indevidos, como é que ele sabe que foram indevidos? Através de vocês ou de leis? Geralmente é através ou de um contador ou de um advogado especialista na área tributária, Gil. Porque assim, ele pode ter ouvido falar, mas alguém vai ter que fazer aquela auditoria para poder apurar isso. Então, geralmente, isso é feito ou por um contador ou por um advogado tributarista. E a burocracia, nesse caso?
Assim, não tem tanta burocracia, né, Gil? A gente tem que puxar tudo isso, né, verificar todas essas apurações que foram feitas, dá, claro, um trabalho, né, para fazer, porque a gente tem que fazer uma auditoria. Mas feito essa auditoria, corrigido esses tributos que estavam errados, a gente consegue, sim, via administrativamente até recuperar esses tributos dos últimos 5 anos. Elaine, revisão de base de cálculo ICMS, PIS, COFINS, due diligência tributária, estruturação de holdings patrimoniais, otimização fiscal, não são termos difíceis para todo mundo entender, porque, sinceramente, isso não complica a vida de muita gente, não? Ai, Gil, eu adoro, né? Então explica São o que é tudo termos isso que aí. eu adoro, né? No tributário, no ramo do tributário, a gente trabalha muito com essas siglas, né? Então, PIS é uma contribuição, é um tributo, COFINS é um tributo também, base de cálculo de ICMS, redução de base de cálculo é um montante sobre o qual a gente apura os tributos. Então são termos tributários, termos, claro, difíceis ali para os empresários, mas é por isso que ele precisa do profissional, porque ele tendo o profissional vai saber, né, conduzi-lo, explicar, e eu falo, às vezes ele não precisa entender tudo, ele precisa ter, lógico, entender o quanto ele paga, mas esses detalhes e termos ele pode deixar para o computador. Agora, holding, né, que você citou, holdings patrimoniais, é uma área que a gente tem uma especialidade. O que é essa área? Holdings patrimoniais, vou tentar explicar de uma forma bem simples, né? Mas ela tem sido usada como um tipo de empresa para proteção patrimonial. Então, algum empresário que, por exemplo, tem um patrimônio e ele quer proteger esse patrimônio, ele já quer fazer um planejamento sucessório desse patrimônio depois para os filhos. Então, a gente pode criar uma estrutura jurídica de empresa e a gente traz esse patrimônio para uma estrutura de pessoa jurídica, de empresa. E ali a gente consegue trabalhar várias formas de planejamento tributário, de planejamento sucessório, tudo de forma legal, tá? Então tem sido muito procurado por pessoas que, né, têm muitos imóveis, pagam muito imposto sobre aluguel, por exemplo. Então, assim, é caso a caso que tem que ser analisado, mas esse é um assunto que está bem alto também aí no momento. Elaine, infelizmente, se você andar pelo centro da cidade, eu não acho que seja tão somente aqui, na cidade, mas é comum você ver muitas lojas fechando as portas. Você acha que o imposto pesa na balança? É um dos motivos desses fechamentos? Gil, é uma pena, né? Eu também que adoro aqui o centro da nossa cidade, acontece isso mesmo que você colocou. Eu vejo que sim, a parte dos tributos tem um peso bem considerável no custo das empresas, mas eu acho que são outros fatores também, né? Eu acho que a parte do comércio, hoje a gente tem muito as compras online, né? O comércio ele foi muito pro online, né? E eu vejo por mim mesma, às vezes eu não tenho tempo de ir na loja, isso porque eu tô no centro. Se você compra no Mercado Livre hoje, chega amanhã na sua casa. E com né? um preço mais barato. E com um preço mais barato. Mas por que isso? Por que, por exemplo, alguém que abre uma loja aqui, uma empresa, por que a internet, por exemplo, o Mercado Livre, sim, todas essas empresas de internet, o preço é mais em conta? Eu vejo que por conta, claro, também de um poder de compra, né, de empresas grandes, então acaba conseguindo ter um custo menor, né, porque também se você pegar uma loja online ali, com tudo automatizado, então com certeza essa loja ela tem menos, né, menos funcionários, né, menos gastos com estrutura física, consegue ali um poder de compra, né, em decorrência às vezes de comprar uma maior quantidade. Então eu acho que fica difícil o pequeno empresário muitas vezes competir, né, com os grandes, né, com os grandes e com o online. Então eu acho que esse é um desafio, mas também entendo que sim, eu acho que a parte dos tributos, sim, é uma parte bem relevante no custo do pequeno empresário. Vamos falar de inteligência artificial. A contabilidade universal já está
caminhando ao lado da inteligência artificial? Ai, sim, Gil. A inteligência artificial também é uma realidade, né? Ela já faz um tempo que ela está e cada vez mais forte. Né, a gente vê pela nossa empresa mesmo, né, o quanto que a gente já avançou em processos, em sistemas, né, em automatização, em tecnologia, tudo utilizando a inteligência artificial. Eu vejo que a inteligência artificial ela veio como um aliado para a gente, né? Eu vejo assim, veio para ajudar, né? Por quê? Porque nós vamos ser cada vez mais analistas, consultivos, né? E tudo que for mais operacional, a gente vai ter aí a inteligência artificial nos ajudando. De que forma, por exemplo, uma família que deseja implantar um negócio e procura pela Universal Contabilidade, quais são as orientações básicas para eles? Olha, geralmente, assim, quando eles nos procuram, eu gosto muito de entender, né, o objetivo, né, qual é, muitas vezes acontece isso também, a pessoa quer abrir um negócio, ela explica de uma forma, mas aí a gente com o nosso conhecimento, a gente identifica, olha, não é bem isso que você vai fazer, o que você vai fazer é isso. Então assim, a gente dá todo esse apoio na Constituição, mas eu sempre oriento aos pequenos empresários que querem iniciar um negócio a procurar o Sebrae, sabe? Eu acho que o Sebrae, ele dá um apoio muito importante para os pequenos empresários. E eu vejo assim que muitas pessoas querem abrir uma empresa, mas elas às vezes não sabem tudo que vai impactar, né? Então a gente, como empresa de contabilidade, a gente consegue ver todo o impacto na parte tributária, na parte legal, na parte burocrática, mas tem toda uma outra parte que eu vejo que o apoio do Sebrae é muito importante, né? Então, assim, eu aconselho bastante, eu vejo bastante resultado, bastante diferença dos empresários que buscam esse conhecimento, buscam essa assessoria e constituem as suas empresas com conhecimento, do que os empresários que, né, já quero abrir, abre e sai operando, entendeu? Eu acho que aquele que faz de forma mais estruturada, ele tem grandes chances ali de dar mais certo. Elaine, aqui alguns médicos já estiveram aqui dando entrevistas e sempre é perguntado a eles sobre os congressos anuais, independente da especialidade médica e tal. Então, ali eles tratam de novos medicamentos, novos tratamentos e tal. A contabilidade, o tributo, a contabilidade universal, também vocês têm os congressos técnicos anuais? Sim, nós temos. O que são tratados nesses congressos? Olha, Gil, são tantos assuntos. Nós temos também vários congressos, todo ano nós temos congressos, eventos, né? E a gente sempre trata, os congressos sempre trazem para a gente uma atualização, né, de tudo que está acontecendo assim na nossa área. Então, assim, os últimos, né, que eu participei, tratou muito de temas como a reforma tributária, que é o tema do momento, né, para a nossa área, temas como a inteligência artificial, temas como liderança, a parte de marketing, enfim, os congressos trazem, os que eu participo, eles trazem vários assuntos ali para o profissional ficar completo, porque hoje, com toda essa informação, parece que a gente tem que saber de tudo um pouco, né? Então, eles trazem toda essa atualização, né? O que o profissional precisa? Ele precisa da parte técnica, ele precisa um pouco de liderança, se ele tem uma equipe para liderar, ele precisa da parte de vendas, né? Porque precisa vender. Então, os congressos que a gente participa, geralmente ele tem um mix aí desses assuntos. Eu gostaria que você falasse da contabilidade universal, porque é uma referência aqui em toda a região, com mais de 30 anos de experiências no mercado. Como é que funciona? O que a contabilidade universal oferece? Hoje, Gil, eu falo que a contabilidade universal ela é uma empresa referência sim, na região. Nós oferecemos, né, serviços de contabilidade, atendimentos consultivos, planejamentos tributários, toda a parte contábil ali do empresário, né, societária, parte trabalhista, parte fiscal. Então a gente consegue assessorar os nossos clientes, né, dentro de todas essas áreas que ele precisa no dia a dia.
Hoje nós atendemos empresas, né, do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real. Eu tenho até um orgulho assim, de falar, porque a gente tem, né, tem toda essa construção de 30 anos, né, como eu te falei, o escritório foi fundado também ali pelo meu pai, e eu consegui dar continuidade, então eu fico muito feliz com isso. E fico muito feliz porque a gente também tem um time muito forte, assim que eu vejo, sabe? Eu acho que uma empresa, ela é o reflexo das pessoas que estão nela. Então hoje eu falo assim com orgulho que a nossa empresa ela é plenamente capacitada aí para atender com eficiência os nossos clientes. Muito bom. Elaine, alguma coisa que não foi abordada que você gostaria de falar? Gil, eu acho que, assim, como recado, assim, eu acho que a gente podia falar, né, para quem está aí nos assistindo, da importância, né, de nós como cidadãos, como contribuintes, né, de impostos, o quanto é importante a gente ter informação, né, a gente precisa saber tudo, porque a gente vai ter o contador, vai ter o advogado que vai saber. Mas é muito importante a gente ter informação, né, do impacto que o tributo tem nos produtos que eu consumo, do quanto que a gente paga, né, até para que a gente possa exigir dos nossos governantes o retorno disso, né, porque os tributos, nós pagamos e devemos pagar, acho justo pagarmos, mas a gente também precisa ter a retribuição, né, através da saúde, através da educação. Então eu acho que a gente ainda precisa evoluir, né, nesse sentido de ter essa consciência de que a gente está pagando e que a gente precisa também receber. Então eu acho que a gente está nesse ponto aí de ter que exigir para que a gente receba serviços públicos de qualidade. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Eu deixo como recado para quem está nos assistindo, deixo um recado aos empresários, né, que estão aí no mercado, que querem entrar no mercado, que devam, né, ter ali o seu profissional, tanto o seu contador quanto o seu advogado, acho que são dois profissionais de extrema confiança, né, então eu acho muito importante que tenha essa relação. Sempre falo lá no escritório que é uma relação de confiança, então a gente precisa saber escolher esses profissionais, porque são esses profissionais que vão ali nos ajudar, né, no dia a dia, com a parte burocrática, com a parte da legislação. Então eu deixo esse recado, né, dessa importância de ter ali o seu contador e o seu advogado de confiança para que você possa caminhar nos seus negócios. Muito bom, perfeito. Elaine, muito obrigado pela sua participação, por tudo que foi falado aqui, e esperamos que brevemente você retorne. Eu que agradeço, Gil. Obrigada pela oportunidade, parabéns, né, pelo programa. Obrigado. E com certeza retornarei. Bem, conversamos com a advogada, a doutora Elaine Barros, especialistas em tributos, uma advogada tributarista da Universal Contabilidade, falando do mundo tributário. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana.